Muito boa noite. Começando agora a nossa live, aguardando aí as primeiras pessoas aparecerem, os primeiros participantes. Como estão todos? Vamos aguardar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Uma noite fria de agosto. Oi, Rumi, seja bem-vinda. Como é que tá? Tá frio aí em Santa Cruz do Sul também? Essa noite está cruel, gente, aqui. Né? A gente estava desacostumado, pegamos uns dias de calor, um calorzinho, e agora estamos de volta com o frio de agosto, né? O Regis já entrou, quem mais vai aparecer? Andréia, que bom te ver por aqui. Ai, pessoal, muito bom encontrar vocês no frio. Andréia deve estar com foguinho aí, né? Como é que vocês estão? Cansados? Porque a gente fez eu fiz a enquete ali para ver qual era o tema que a gente ia abordar hoje, né? E foi de lavada, né? Uma enxurrada de participações, achei legal que vocês participaram bem. Uma enxurrada de participações pedindo para falar sobre cansaço e carga mental. Olha, né? Será que é a pandemia que está nos deixando todos cansados? Boa noite, Verinha. Ou já estávamos cansados, né? Vocês já conheciam esse termo, carga mental? Tá frio, em Santa Cruz, o pessoal, peço que eu tô vendo aqui, que me deu oi, né? É de Livramento, né? Aqui tá bem frio. Já tinham ouvido esse termo, carga mental? O que se refere, será? Né? E é muito interessante, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é muito interessante porque eu não ia nem abordar algo do Bert, apesar de a gente saber que tem algumas questões sistêmicas também que envolvem isso, né? Mas eu achei um texto bem legal dele falando sobre o assunto e a gente vai pegar alguns trechinhos. Mas eu vou começar hoje. Hoje não. Ah, tem embaixo das cobertas, Andréia. Tá bom. Mas, enfim, eu peguei um trecho de um poema que é atribuído ao Fernando Pessoa. Dizem que é Fernando Teixeira de Andrade, o autor, né? Não sei se a gente não sabe hoje em dia na internet, né? Se perdem às vezes as autorias. Que é o que fala do tempo de travessia, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Achei bem legal esse poema aqui, esse trecho desse poema aqui, para falar especificamente do cansaço, né? É o tempo da travessia. Oi, Lorane, bem-vinda. Muito trabalho, a carga mental dos profissionais de saúde deve estar muito intensa também, né? Meu Deus. Então, gente, hoje a gente vai falar muito forte, direcionado para as mulheres, né? Apesar de que aos homens também interessa esse assunto. E todos nós nos cansamos, né? Mas o conceito de carga mental, vocês conhecem? Já tinham ouvido falar? O conceito de carga mental, ele está muito relacionado ao quê? Sabe o quê? É o trabalho meio que invisível, constante de atenção, gerenciamento, planejamento das tarefas de casa e ou das tarefas profissionais que acabam recaindo majoritariamente em cima das mulheres.
não é em todas as casas, né? Antes que o pessoal diga, não, minha casa não é assim, a gente divide as tarefas. Não é, mas a gente sabe que a grande maioria ainda dos lares brasileiros e dos lares no mundo, o trabalho invisível, né, dentro de casa ainda é das mulheres. Isso tem mudado nos últimos anos, ainda bem, né? E a gente está mudando isso de uma maneira positiva, ao mesmo tempo que às vezes a gente acaba indo para um lado muito agressivo, do feminino muito agressivo também por conta desse excesso de carga mental que nós carregamos, nós seres humanos, porque é uma coisa majoritariamente feminina, mas todos temos carga mental. Vocês percebem? É o trabalho constante de atenção que a gente está tendo com outras coisas que não que estão ocupando a nossa mente, né? E essas outras coisas, elas nos impedem às vezes de estar presente, de desfrutar das situações, porque são coisas que exigem a nossa atenção constante. Ela está muito relacionada à nossa dificuldade de distribuir tarefas e da gente se organizar, né, de uma maneira mais justa, né, mesmo dentro de casa e fora também, porque às vezes, mesmo no trabalho, a gente assume às vezes sobrecargas desnecessárias. E essa visão que nós temos de que a gente é multitarefa, mulheres guerreiras e parará, isso às vezes acaba até meio que romantizando uma situação de sobrecarregar mesmo uma pessoa, né? Uma pessoa que carrega um, ocupações e, enfim, tudo mais que poderia e deveria ser distribuído entre mais pessoas, né? E exemplos aí, que vocês, quem quiser comentar aí, que exemplos vocês têm desse tipo de carga mental, né? Eu vou dar alguns e se vocês lembrarem, coloquem aí mais outros, tá? Por exemplo, lembrar datas de aniversários de todo mundo da família, né? Saber o que que tem, o que que tá faltando na geladeira, o que que de repente as roupas das crianças, quem tem filhos, né? O que serve, o que não serve, material escolar, que mais? Meu Deus, todas as questões de gerenciamento mesmo de tarefas, isso. Coloquem mais aí as coisas, né? Que vocês acham. E além do mais, todas as coisas do trabalho, né? As outras atividades que ficam ocupando a nossa cabeça e a gente não consegue daí tenta dar conta, né? A gente quer deixar tudo equilibrado. Ah, eu tenho que dar conta de ser uma mãe maravilhosa, ótima, e saber tudo que meus filhos precisam, gerenciar as brigas, né? As brigas, quem tem mais de um filho, né? Então, se preocupar com levar em festinha de aniversário, agora a gente não tá levando, né? Espero que não estejamos levando. Mas gerenciar isso aí tudo, isso é carga mental, né? Pensar em todas as coisas que precisam ser feitas e é uma coisa que não aparece, né? A roupa suja, organizar, a roupa limpa, esse excesso de coisa que a gente tem na cabeça e a gente não percebe que está ali, né? É como se estivesse funcionando. Tem uma expressão na informática para isso, meu Deus, agora sumiu da minha cabeça. Mas tem a coisa que está em processamento agora, né? Tipo, o vídeo aqui agora está rodando, mas tem um monte de outros programinhas processando atrás. Então, são esses monte de outros programinhas que ficam abertos e de repente parece que liga um pop-up na gente, né? Eu tô indo dormir. Plim, lembrei que esqueci de botar o feijão de molho, né? Esses dias eu me lembrei de madrugada que eu não tinha colocado. Eu queria grão de bico, no outro dia eu não tinha colocado grão de bico de molho. Me levantei de madrugada e fui lá botar o grão de bico de molho. Então, essas coisas assim que a gente, né, fica ali. E muitas outras coisas mais, né? Então, a gente tem isso em todas as atividades, né? Deadlock, o Regis me lembrou, é isso aí, deadlock.
Então, todos nós temos a nossa carga mental. Evidentemente que dentro da maioria dos lares brasileiros, o trabalho, a carga mental maior tende a se concentrar nas mulheres. Hoje em dia, por exemplo, um exemplo disso forte é dos professores. E eu, olha, um reconhecimento profundo para as minhas colegas, né, professoras, que, meu Deus, o que que elas têm que se preocupar nesse momento, gente? Professor remoto, com conteúdo de aula, com editar aula, postar videoaula, planejar atividades, postar atividade, atender em plataforma EAD, atender no WhatsApp, atender no e-mail. Esse negócio do WhatsApp também é uma carga mental, né? Só clica a mensagem e está lá, né? Gravar videoaula, planejar. Olha, é a carga mental. E a gente não percebe. É um trabalho. Além disso, tem a preocupação com os seus próprios filhos, que estão também tendo atividade remota, e, né, a sua vida em si. Então, percebam como essas coisas, se não forem gerenciadas, organizadas e divididas, elas acabam trazendo um cansaço extremo. O profissional de saúde que está aí, né? Acho que hoje a gente só está com a Lorraine, mas às vezes tem outros por aí, né? A preocupação com o paciente ou com aquele que exige um determinado cuidado o tempo todo. Então, é uma carga que a gente vai carregando, né? E o que, que a gente pode fazer, gente, em relação a isso? É necessário começar a conversar sobre essas coisas. E aí, a primeira coisa, né, que a gente pode fazer é organizar e dividir. Não tem jeito. A gente tem, às vezes a gente acha que precisa dar conta, porque a nossa sociedade foi estruturada de uma forma que faz com que as pessoas achem que tem que dar conta de tudo, principalmente nós mulheres, né? E isso não é humano, não é razoável. Porque o que que acontece? Quando eu tô nesse estado mental, eu me canso muito mais. E quando eu me canso, o que que vai acontecer? Bom, né? Eu vou ficar primeiro de tudo irritada, né? Primeiro de tudo irritada, mas pode muito mais outras coisas, até mesmo a depressão, ó. A Andrea aqui, ó, minha profissão está sobrecarregada pela rotina, todos os dias os mesmos atendimentos, mesmos assuntos que desgastam muito, fora apreensão sobre Covid. É. Sim, ter sempre a mesma coisa para fazer, né? A gente precisa aprender a lidar com isso também, né? Entender que naquele momento é isso, mas a apreensão não tem muito o que a gente fazer, né? Só o entregar e confiar. Então, essa situação toda gera ansiedade e pode gerar até quadros de depressão mais profundos, né? Sensação de palpitação, falta de ar, né? A pessoa tá com falta de ar, acha que tá com Covid, é sobrecarga. Carga mental, excesso de coisas e, e, e daí não tem um tempo para si mesmo, porque é necessário a gente achar um tempo para a gente mesmo, né? E aí a gente tem desânimo, a gente tem falta de prazer, de interesse nas atividades, a gente pode ter tensões e dores musculares, insônia, falta de atenção, né? Essa coisa mesmo, né, da palpitação, né? E até mesmo sensação de falta de ar, náusea, dor no peito, em casos extremos, pode acontecer. É ansiedade em níveis hard, né? E aí muitos e muitas pessoas optam por se medicar, né? Mas elas não resolvem o problema, porque eu posso me medicar, mas o que que o remédio vai fazer? Vai me fazer continuar aguentando uma situação que está ruim. É uma situação que não está me fazendo bem e que é exigido que seja tomada alguma atitude. Se eu me medicalizo nesse momento, em algumas situações é necessária a medicalização, sim. A gente precisa ter o limite, por isso que é importante a gente conversar e tentar todas as alternativas. Mas, de repente, às vezes, a medicação pode fazer com que eu continue vivendo uma vida ruim, difícil, né? Desagradável para mim e para os outros.
Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas os outros estão bem, porque eles não precisam fazer nada, né? Não precisam se preocupar. Mas não é bem verdade assim, né? Oi, Dani, acabamos de falar da sobrecarga dos professores, né? Que a Daniela chegou. Ela estava na multitarefa aqui nas plataformas digitais, né? Então, às vezes, esse excesso de tarefas, a gente pensa assim, ó, tem uma pessoa sobrecarregada e daqui a pouco tem os outros dentro de casa jogando videogame, né? E estou falando de pessoas adultas, seja o homem da casa, o marido que está em pé de igualdade, sejam os filhos, né? Jogando videogame, brincando no celular, jogando, mexendo no notebook, assistindo TV. Para eles está ótimo, porque tem alguém que está se preocupando e fazendo. Tá ótimo hoje, mas isso vai desgastando as relações de uma maneira que acontece um afastamento. Na relação de casal acontece um esfriamento da relação, tremendo, um desinteresse. E na relação com os filhos, meu Deus, né? Qual é a nossa função se não é, como pais e mães, se não é prepará-los para a vida? E a gente prepara para a vida não ensinando a se envolver nas questões de casa, né? Desde muito pequenininhos eles podem fazer alguma coisa, né? Desde guardar seus próprios brinquedos, desde olhar o seu material escolar, desde que mais que eles podem fazer, né? À medida que eles vão crescendo, eles podem e devem se envolver com as tarefas de casa. Se a gente entender e motivar para que se perceba como uma equipe, porque muitas vezes o que os filhos querem? Ah, eles querem atenção, querem que a gente brinque. A gente não tem saco para fazer isso, né? A gente não tem vontade, porque a gente está estafada. E a gente não vai fazer, ou se fizer, vai fazer, ou a gente, né, vai ser de qualquer jeito, não vai ser bom. Então, se a gente sentar e conversar, né, ou colocar, agora eu preciso lavar a louça, vem aqui me ajudar, né? Porque assim a gente acaba mais cedo e todo mundo pode, e aí a gente pode brincar. Mas se não ajudar, a gente não vai poder brincar, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de papo e dividir as tarefas. A gente precisa ter a coragem de reconhecer até que ponto a gente pode e o que, que não pode. E aí, voltando ao texto do Bert, achei muito interessante, né? O que, que ele colocou aqui, ó? Vou pegar uns textos, né? Uns trechos do texto dele. Cansa-se o que está acabando, o que já não tem força, o que está desgastado. Tudo que se cansa precisa de renovação. Olha que forte isso. Renovação. Aí ele diz: o cansaço nos mostra que precisamos interromper alguma coisa, que algo não pode continuar. Talvez porque nos esgotamos, saímos do caminho certo, cometemos exageros ou nos aferramos a algo sem futuro. Olha que outra frase forte dele. A gente precisa interromper algo. E é sempre eu como ponto de partida, né? A Simone chegou aqui, ó, minha psicóloga preferida. Boa noite. É muito importante falar sobre os sentimentos e não focar somente na medicalização das emoções. Falar com a família, mas com algum profissional de saúde mental também. Muito boa essa reflexão, essa parte aqui da Simone, que às vezes a gente precisa de ajuda mesmo, né? É necessário reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar essa ajuda de maneira adequada, porque às vezes a gente busca ajuda falando com pessoas que não têm condições de nos ajudar também, porque a gente está tão envolvido nisso e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala em divisão de tarefas, em carga mental, e principalmente carga mental relacionada às mulheres, a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar no velho jogo da guerra dos sexos. E não é isso, gente, sabe? Porque
a maioria dos textos que eu tenho visto a respeito de carga mental, ele dá um foco que acaba nos levando para a velha nós e eles, né? Nós mulheres, eles homens. Nós, vítimas do machismo, do patriarcado, que é algo que foi e está estruturado, e a nossa sociedade é assim, foi assim durante muito tempo, e assim se construiu. E aí a gente põe assim nós como vítimas disso, e eles como os agressores. Então, de repente, eu olho para o meu parceiro, e em vez de enxergar o homem ali, que eu resolvi construir uma vida, o homem com quem que me fez um dia ter borboletas no estômago, né? Porque é assim quando a gente se encanta por alguém. O homem com quem um dia eu quis dividir a minha vida, eu enxergo um agressor e não é ele que eu estou vendo, porque necessariamente ele não fez nada. A gente está aí vinculado a dores profundas dos nossos sistemas familiares, que são dinâmicas ocultas que estão nisso. E daí vem do fato da gente estar vinculado às dores das mulheres, as gerações de mulheres que sofreram abuso, sim. E a gente vem repetindo esse padrão por amor a elas. E eles também, mas não foram eles que criaram essa situação, e nem nós. Então a gente precisa entender isso para não entrar nessa dinâmica de culpabilizar o outro. E sim começar a assumir a nossa autorresponsabilidade e partir para uma mudança juntos. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu olho o masculino de uma maneira geral e enxergo nele só o agressor. Porque nessa hora eu me viro para ele com agressividade também. Olha como nós somos. Nós assumimos a dor das mulheres vítimas, né, de agressão, que nós julgamos vítimas de agressão, mulheres que o tempo era assim, né? E aí a gente assume isso, vive essa dor e repete esse comportamento. E de repente a gente, por amor a elas, se sente vítima, repetindo o comportamento. E por amor a eles, aos homens também da nossa família, nós somos masculino e feminino, né? Nós somos as duas energias. Nós também nos tornamos agressoras e também oprimimos, porque a nossa tendência não é de opressão do mais fraco. Porque daí a gente está cansado, está irritado, está esgotado, o que a gente faz? A gente vai lá e briga com o filho, que é dependente emocionalmente de nós. Não é o mesmo comportamento? É o mesmo comportamento que a gente acusa. A Ana Maria, ó. Boa noite. Há muito tempo as famílias não tinham tempo para conversar. Algumas pessoas estão decepcionadas com seus parceiros, vendo que não deram o tempo para seus filhos. A gente precisa rever essas coisas, né? De retomar as conversas, retomar os diálogos, ver o que está acontecendo e em que a gente pode. Né? Por isso que aqui, né, nesse momento de conversa, a gente tem procurado colocar muito nós como ponto de partida, eu como ponto de partida, e evitar essa separação entre eu e o outro. A questão é de união e de ver o que funciona e o que não funciona. Às vezes não funciona mais. E é necessário também ter coragem para saber que o que não funciona não pode continuar. Olha aqui, ó. Como diz o Bert, ó, o cansaço nos mostra que precisamos interromper algo. Alguma coisa, que algo não pode continuar, talvez porque nos esgotamos, saímos do caminho certo, cometemos exageros ou nos aferramos a algo sem futuro. E aí ele segue dizendo assim, não existe apenas um cansaço físico, há também um cansaço da mente e da alma. O cansaço nos remete a nossos limites. Identificar quais são os nossos limites. Agora essa frase é minha, né? A do Bert era outra. O cansaço em si mesmo, essa aqui eu amei, não é laço, mas vigilante. Ele vela por nós como a mãe vela pelo filho.
Olha que bonito. O cansaço tem uma função, ele cuida da gente. Quando cedemos a ele, nos entregamos aí, né? Nós nos detemos, descansamos, dormimos um pouco em cima do assunto, nos orientamos de novo e com redobrada energia retornamos ao trabalho e ao caminho. Então é preciso a gente prestar atenção no que esse cansaço está querendo nos dizer e nos mostrar. E ceder a ele, se render a ele. Porque nossa briga para não nos cansarmos é grande. Mas é necessário que a gente se entregue ao cansaço, escute o cansaço e então a gente faça algo com isso. Com qual é a mensagem que ele está me dando e qual é a orientação que eu posso ter, né? Qual é o caminho que pode surgir daí, né? O que eu posso retomar? Como eu posso retomar? E esse negócio de a gente aprender a conversar e dividir com o parceiro, com o filho, né? Ouvir, trazer de volta para as tarefas, os filhos principalmente, gente. A gente às vezes cria os monstros. Vocês já repararam? A gente deixa, entrega tudo nas mãos o tempo todo, não deixa eles participarem de nada, não tiram compra do mercado de dentro do carro para quem vai de carro no mercado, não vão no mercado, não ajudam a pegar as coisas. Então vamos, né? Vamos dividir as tarefas, vamos envolver. Daqui a pouco a gente tem umas pessoas grandes que ficam sentadas o tempo todo esperando serem servidas. Não é essa a função. Adulto faz, adulto se movimenta, adulto tem ação e assume as suas responsabilidades e faz o que precisa ser feito, né? E isso a gente precisa ter a coragem de perceber que posição de repente eu estou tomando, né? Às vezes o fazer tudo me coloca numa posição de importância, já repararam? E também renunciar a essa posição de importância é algo libertador. Porque o que acontece? Ah, ela é a maravilhosa que dá conta, a guerreira, a, a que faz todas as coisas, a que resolve todos os problemas, a que sabe tudo, mas ela não tem tempo para ela. Ela tá esgotada, ela tá cansada, ela tá estressada. Isso, olha, Simone, chegou aqui a mulheres que não cedem espaço para não perderem seu lugar de importância. Exatamente, Simone, é isso aí que a gente estava falando agora. Porque quando eu sou a que faço tudo, eu sou a top, né? Então, o que acontece? Quando eu permito que os outros assumam coisas, e às vezes coisas até que são deles mesmos, né? Eu perco importância, mas eu ganho um poder pessoal de administrar minha vida, uma felicidade maior para mim, para eu ser mais leve, né? E nisso é importante que a gente comece a fazer as coisas que a gente gosta, gente. Ouvir música se a pessoa gosta, assistir um filme se gosta, ter um papo com alguém, né, com um amigo, com uma amiga, olhar para a natureza, perceber de volta os pequenos milagres que tem no nosso dia a dia. Já repararam que a gente está tão cansado que o tempo passa e a gente não se dá conta dos milagres que acontecem? Quem é mãe, por exemplo, quem é pai, meu Deus, olha que coisa mais incrível que é o fantástico desenvolvimento do ser humano. Desde as percepções mínimas do bebê, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento das ideias, a capacidade de cada vez mais fazer coisas, a perspicácia do adolescente, a gente perde isso. De se maravilhar com isso, com a natureza, as mudanças, nas estações, as pequenas, está sempre algo acontecendo se a gente tiver olhos de ver. Só que quando a gente está sobrecarregado, a gente perde, a gente não enxerga. E o mundo agora está nos pedindo para a gente parar e olhar para isso.
para a gente ter as conversas difíceis que precisam ser ditas, as coisas, né? E além disso, mas com amorosidade, né? Não precisa ser xingando, com muito respeito, porque há dinâmicas ocultas por trás dos nossos comportamentos. Com certeza há, né? E aí a gente pensa o seguinte, né? Para quem muda é quem está incomodado. Se as coisas estão muito bem para o outro, porque eu sou a pessoa que faz tudo, o outro não tem por que mudar. Então eu preciso perceber que de repente eu estou até tirando a dignidade do outro quando eu faço as coisas para ele, para um adulto que não precisa desse tipo de auxílio, né? Eu falei só desse cansaço físico e mental, mas ao lado disso também há, e isso é papo para um outro dia, todo um cansaço emocional, às vezes, da gente segurar dores que não são nossas, da gente ficar querendo resolver a vida de todo mundo, né? Não dando para o outro a oportunidade dele mesmo ser o protagonista da sua existência. Olha que isso é importante, né? O que pode nos ajudar para conversar, né? É ser transparente, ser claro, falar assertividade, sabe? Falar com todas as letras as coisas. Mas eu volto a dizer, falar com todas as letras não quer dizer ser mal educado, ser grosseiro, ser estúpido, né? A gente precisa aprender a se comunicar de uma maneira mais amorosa e não violenta. Eu adoro comunicação não violenta. E é interessante, né? Uma vez, esse papo de comunicação não violenta e educação não violenta sempre rola muito aqui em casa, né? Agora eu lembrei, uma vez conversando sobre comunicação não violenta com o Arthur, né? Para eles maneirarem, às vezes, na comunicação entre irmãos, né? Ele entendeu que comunicação não violenta era falar o que tu tinha vontade de falar baixinho. Então, ele xingava a irmã do mesmo jeito, mas bem baixinho, assim, pausadamente, falando todas as coisas que tinha vontade. Não é isso, né? É falar com respeito, enxergando o outro ser humano, cuidando com o que eu tô vendo quando eu enxergo o outro, né? A importância daquela pessoa na minha vida, a gratidão pelo tempo, pelas experiências que nós podemos ter juntos, né? Isso é importante para a gente não enxergar outras coisas. Às vezes, né? Como eu disse aí, de repente eu estou enxergando um agressor e não é, né? Não é. Às vezes a gente que criou a situação toda, claro que a gente é meio que condicionado muitas vezes a isso, né? Uma coisa, então, ser assertivo e ser transparente nas comunicações, claro, dizer, às vezes a pessoa fica pensando, ah, mas o outro tinha que se dar conta. Se o outro não se deu conta, a gente precisa dizer com jeito, sem desrespeito. Ser coerente nas ações. Às vezes a gente fica culpado se não faz tudo que a gente acha que tinha que fazer, né? Ser adulto também é assumir um pouquinho dessa culpa e fazer aquilo que é possível, né? E estar disposto a ajudar e a pedir ajuda. Isso é importante nas relações, né? Uma troca nesse papo de começar a trabalhar mais a carga mental e o cansaço. Ajuda se a gente começar a dizer, quem sabe, para nós mesmos e talvez até para o outro. Eu sinto muito porque eu carreguei algo que não era meu. Eu sinto muito porque eu me ocupei de coisas que não eram só minhas. Eu sinto muito por eu achar que eu dava conta de tudo. São coisas importantes da gente perceber. E que tá tudo bem não dar conta de tudo. A gente precisa olhar para isso com amorosidade por nós mesmos, nos abraçar, sorrir e viver mais.
viver melhor, sem tanta pressa de resolver todas as coisas o tempo todo. Eu vou repetir aqui, porque eu acho que vale a pena o tempo de travessia, e vou deixar uma musiquinha que vai ficar só no Facebook, e quando eu passo para o YouTube, eu tiro a música, tá, gente? Porque no YouTube tem essa questão de direitos autorais. Mas eu acho que vale a pena, quem quiser ouvir a música também. Mas eu vou repetir aqui o tempo de travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Agora nós vamos ouvir, então, a música Paciência, do Lenine.